Olá, abençoados e abençoadas. Sejam todos bem-vindos. Esse é o seu programa Café e Palavra com Pedro Kelly. Eu sou Pedro Kelly, por suposto, e te convido para caminhar junto comigo nos próximos minutos, porque hoje eu queria compartilhar com você um assunto que se chama a oração na época da graça. Mas isso é daqui a pouco, depois dessa vinheta que está preciosa. Já volto. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Bem-vindos ao seu programa Café e Palavra. O tema de hoje se chama A Oração na Época da Graça. Antes eu queria pedir a você que se inscrevesse no nosso canal, deixasse o teu like aqui embaixo, tem uma mãozinha assim, dê o teu like e me ajude a fazer essa palavra correr. No final, a pedidos de muitos de vocês, graças a Deus, tem quem se interesse pela prosperidade. Me pediram para preparar ministrações de prosperidade, para colocar aí, e então em cada programa tem um momentinho que eu vou ministrar acerca da prosperidade dos filhos de Deus. Te interessa? No final a gente vai compartilhar sobre isso. Tá bom, abençoado? E se você deseja uma ministração minha pessoalmente aí onde você está, basta você fazer contato comigo pelo meu WhatsApp 21 99104 8388. Terei imenso prazer em colaborar com a sua congregação. Bem, você já ouviu o tema da ministração de hoje, a oração na época da graça. Eu gostaria de fazer aqui um anúncio. Essa ministração, ela não vai com ânimo de arrumar inimizade contra ninguém, muito menos de falar mal de ninguém. Apenas visa explicar por que aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, que pregamos a graça de Deus genuína, não fazemos reunião de oração. Seria muito bom que você me acompanhasse com Bíblia, com base bíblica, porque nós vamos citar aqui várias fontes e é bem importante. Esse tema vai em homenagem ao meu irmão Alcino, que estava compartilhando por aí e entrou não numa discussão, mas num argumento com alguém. Parece que essa pessoa também está nos acompanhando lá da Bahia a respeito desse assunto, da oração, como é que funciona a oração na época da graça. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para você e te recordar, você já sabe, eu só vou te recordar, nós estamos num pacto novo. Nós estamos há aproximadamente 2000 anos debaixo de uma aliança nova, debaixo de um concerto novo da parte de Deus conosco. Então, algumas coisas ficaram para trás, outras coisas atravessam os pactos, outras coisas permanecem. Uma das coisas que modificou foi a forma de oração. Por exemplo, se você nota o Pai Nosso, aonde Jesus de Nazaré, Deus em sua manifestação de carne, ele manda orar o Pai Nosso. Você nota que na época da graça, a oração do Pai Nosso, ela já fica ultrapassada em vários de seus aspectos. Livrai-nos do mal, já nos livrou. Perdoai nossos pecados, já perdoou. Me entende? Então, algumas coisas sim modificaram no Pacto da Graça. Uma das coisas que não modificou no Pacto da Graça foi o serviço angelical que existia desde sempre e continua existindo aqui. Mas hoje eu quero me ater a esse assunto. A forma de orar mudou. E aqui vai a primeira instrução acerca da oração, acerca desse assunto. Em Mateus
Vamos começar aqui no Velho Pacto, em Mateus, capítulo 6, verso 1 em diante. Preste atenção, anote na tua mente, principalmente aí no teu pensamento, o que nós estamos ensinando aqui, porque é de muito valor para a vida de um filho de Deus, tá bom? Mateus capítulo 6, verso 1. Preste atenção, eu vou ler pausadamente, porque esse programa Café e Palavra visa trazer uns estudos, umas palestras, que agregam valores na vida de todo mundo e acaba colaborando para que todo mundo tenha uma vida melhor, né? Verso 1, Mateus 6, diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, que eram as igrejas, as congregações, né, daquela época, e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que esses já receberam o seu galardão. Mas você, quando for dar esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. Agora vem o nosso tema. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois eles se comprazem em orar em pé nas sinagogas, que eram as congregações daquela época, e nas esquinas das ruas, em voz alta, gritando para todo mundo ver, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam o seu galardão. Mas tu, isso é o que nos interessa, ok? Quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Ponto. Fecha aspas. Jesus de Nazaré, Deus em forma de carne, dando uma instrução como é que as pessoas deveriam orar. Pois muito bem, orar em privado, orar em oculto, orar sozinho, orar individualmente, orar para falar com Deus, um assunto, uma reunião, uma cita, uma entrevista, em que a pessoa tem necessidades de pedir, de desabafar, de compartilhar, de colocar para Deus com seus lábios aquilo que Deus mesmo já sabe, mas precisa que você fale, que a pessoa fale. Essa é a instrução para a oração. Orar em grupo era um costume dos judeus. Quando Jesus fala aqui nessa passagem como fazem os fariseus, em grupo, em voz alta, nas praças, nas sinagogas, você nota que ele fala várias sinagogas. Sinagoga o que é? Sinagoga é um templo judaico. É as chamadas congregações do sistema religioso de hoje. Podemos comparar, né? Não é a mesma coisa, claro, você sabe disso, mas são os templos judaicos onde aqueles que praticavam o judaísmo naquela época se reuniam. Ainda hoje existem por aí sinagogas porque existem aqueles que permanecem com a lei de Moisés de pé. Então, oração em grupo era costume dos judeus. Quero mostrar aqui para você em Atos capítulo 1 do livro histórico de Atos, né? O Novo Testamento tem 5 livros históricos: Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Atos capítulo 1, verso 13, que diz assim, olha aqui: e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago,
João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Pergunto, Pedro Kelly aqui, pergunto a você agora. Apareceu aqui o nome de Paulo? Não. Esses aqui que estavam eram todos judeus praticantes do judaísmo? Sim. Pois bem, porque oração em grupo era um costume judaico. Eu vou ler o verso de baixo. Atos 1,14 diz: todos eles perseveravam, todos estes que, quais? Os de cima, do verso 13. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Viu? Jesus tinha irmãos. Caramba, que legal, né? Se você vê aqui, se você nota aqui, quero te dar aqui um dado histórico. Preste atenção no verso 13, olha. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, sublinha aí, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu. Aqui está falando aqui os 12 apóstolos, né? Você nota que são... esses são os 12 apóstolos, os apóstolos, alguns dos apóstolos estão aqui. Tinha 2 Tiagos no meio dos 12 apóstolos. Um era filho de um homem chamado Alfeu, outro era filho de outro homem chamado Zebedeu. Não era o Tiago que escreveu o livro de Tiago, porque esse Tiago que escreveu o livro de Tiago é um terceiro Tiago, ou seja, ele não é nem o filho de Alfeu, nem o filho de Zebedeu. Ele é filho de José com Maria. Portanto, Tiago era meio-irmão de Jesus de Nazaré, que só veio a falar sobre esses assuntos depois que Jesus morreu. Antes não, antes ele não estava na parada. Só veio a se manifestar depois. Então, quando você for pegar a tua Bíblia e ver alguma coisa no livro de Tiago, esse Tiago aqui não era o apóstolo, não estava entre os 12. Olha só o erro aqui da sociedade bíblica, da tradução, que eu vou te mostrar aqui agora ao vivo, com todas as cores. Quando você pega a tua Bíblia, né, da sociedade bíblica, diz aqui, ó, epístola, que é carta, né, universal do apóstolo Tiago. Esse Tiago aqui não era apóstolo, ele era filho de José, ele era o irmão de Jesus, filho de Maria com José, entendeu? Porque os Tiagos, os 2 Tiagos que estavam entre os 12 apóstolos, nenhum dos 2 era filho de José. Um era filho de um tal Alfeu, o outro era filho de um tal Zebedeu. Fecha parênteses aqui para o dado histórico, para você anotar aí na tua teologia. Então, oração em grupo era doutrina dos apóstolos. No livro de Atos, capítulo 2, verso 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações, juntos. Fecha aspas aqui. Então, você vê que a oração em grupo era um costume judaico, era um costume da doutrina dos apóstolos de Jesus de Nazaré. Entendeu? Pedro Kelly, e esse negócio de orar uns pelos outros? Aqui, eu com muito carinho ensino as pessoas que é desnecessário a oração uns pelos outros. Eu já vou te dizer por quê. Mas de onde nasceu isso? Daqui, do mesmo Tiago, que eu estava te mostrando agora há pouco, no capítulo 5, verso 16. A Bíblia, a tua Bíblia, a minha Bíblia, toda a Bíblia está escrito aqui. Diz assim, ó: confessai as vossas culpas uns aos outros. Ou seja, confessa aquela coisa ruim que você fez contra o teu irmão, confessa para ele. Agora, dependendo do que for, se cuida, porque ele pode querer te bater. Olha que meninice, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Então, Tiago foi aquele que colocou que um deve orar pelo outro, confessar a culpa que você tem, algo que você tem contra teu irmão, assim, confessa para ele: olha, aquele dia que você passou na esquina, eu quis te trair,
e tal, sabe? Eu tava trabalhando para te trair, essas coisas assim, né? Essa coisa de botar tudo em pratos limpos, coisa de carne, coisa que o sistema religioso trabalha muito bem, a carne, né? E tudo. Isso saiu daí, de um judeu. Tiago era judeu. Esse Tiago aqui, que era o meio-irmão de Jesus, ele era judeu, ele não era gentio. Então essa carta dele, ele diz aqui, ó, eu estou escrevendo, Tiago capítulo 1, verso 1, eu estou escrevendo as 12 tribos que andam dispersas, 2 pontos, saúde, olha como é que ele cumprimenta, saúde, tal. Então essa carta é uma carta de um judeu para judeus, porque oração em grupo era coisa de judeus. Os 12 apóstolos de Jesus de Nazaré eram judeus. Portanto, as doutrinas dos apóstolos de Jesus de Nazaré não são cristianismo, são judaísmo. E toda a congregação por aí que segue as doutrinas dos apóstolos de Jesus de Nazaré não estão praticando cristianismo, estão praticando judaísmo. E a reunião em grupo para a oração é uma prática judaica. Quem era o chefe, Pedro Kelly? O apóstolo Pedro, meu xará. Então deixa eu te contar uma pequena história aqui sobre esse que era o líder desse negócio todo aí. Gálatas capítulo 2, verso 14, diz assim, olha só, o apóstolo Paulo contando uma resenha que ele teve com Pedro e com os demais, que você já ouviu os nomes, acabei de ler para você. Ele fala assim aos Gálatas, né? Vou te explicar por que já. Gálatas 2,14. Pega tua Bíblia e anote isso aí. Veja aí, sublinhe. Diz assim: mas quando eu vi que não andavam, plural, eles não andavam bem e nem corretamente conforme a verdade do Evangelho. O que você entende aqui? Eles estavam desviando o Evangelho. Sim. Plural. Eles não andavam. Aí o que Paulo fez? Quando eu vi isso, eu disse a Pedro, na presença de todos, por que ele falou, se eram vários, não andavam, por que ele falou com Pedro? Porque Pedro era o líder. Disse a Pedro, na presença de todos, Pedro, peraí, se tu, sendo judeu, vive como os gentios vivem, e não como um judeu, por que você obriga os gentios a viverem como judeus? Porque Pedro, quando estava com os gentios, comia carne de porco, aquele carrezinho na chapa. Pedro comia. Né? Pedro se comportava como os gentios se comportavam. Mas quando ele ficava sabendo, no grupo, passaram um WhatsApp para ele, o pessoal aí do Tiago está indo para aí. Imediatamente, ele, peraí, Pedro, quer tomar essa bebida aqui? Não, isso é pecado. Pedro, pode ver esse programa aqui na televisão? Não, porque isso é pecado. Pedro, e vamos ali na praia? Não, porque lá está todo mundo pelado, isso é pecado. Entendeu? Então, o apóstolo Paulo aqui está chamando a atenção de Pedro, né? No verso 11, ele diz assim, e chegando Pedro a Antioquia, onde eu estava, né? Onde Paulo estava, eu lhe resisti na cara, porque era de condenar. Em outras versões diz assim, era repreensível, era uma pessoa passível de ser repreendida. Por quê? Porque estava fazendo besteira, estava falhando, estava vacilando. Porque antes, qual era a falha? Aqui diz, no verso 12, antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, a história que eu te contei, né? Comia com os gentios, se comportava como gentios, falava como um gentio, agia como um gentio, mas depois que eles chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo aqueles que eram da circuncisão. Pedro era um frouxo. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé
se deixou levar pela sua dissimulação. Em outras versões diz assim, se deixou levar pela sua hipocrisia. E caramba! Você nota que o discurso de Paulo aqui para os Gálatas era duro. Por quê? Porque os Gálatas, aquela congregação toda lá na Galácia, aquelas famílias alcançadas, foram famílias que Paulo alcançou pela graça. Mas Paulo tinha que sair, tinha que viajar, tinha que atender em outro lugar. Então, quando ele tinha que se ausentar, os de Pedro, Tiago e João, eles vinham por trás e começavam a desfazer o trabalho do apóstolo Paulo. Entendeu? Então foi necessário que Paulo dissesse para eles essa coisa aqui tão feia. Entendeu? Se você ler Gálatas capítulo 3, verso 1, o apóstolo diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou para não obedecerem à verdade? Vocês tinham começado tão bem pelo Espírito e agora estão entrando na carne? Porque graça é Espírito. Graça não se mete com comida, graça não se mete com bebida, graça não se mete com roupa que você veste, graça não se mete com política. Qualquer púlpito por aí que esteja falando de política A, política B, política C, graça. A única coisa que Paulo fala sobre os governantes é que você deve orar por eles, entendeu? Para que nós vivamos sossegadamente. Nada mais. Esse negócio de preferir partido A, partido B, partido C, isso não é graça, abençoado. Graça não tem nada a ver com isso. Graça é a tua posição espiritual. Nós somos cidadãos celestiais. Entendeu? Então, ficou claro para você que reunião em grupo para oração é coisa de judeu, você não é judeu. Nós não estamos mais no pacto do judaísmo, estamos no pacto da graça eterna, verdade? Então já não temos mais que nos reunir para fazer esse tipo de coisa, né? Mais uma vez eu digo, eu não quero ofender ninguém, minha ideia não é nada disso, eu só estou explicando por que reconciliados com Cristo não faz e não fará reunião de oração dessa maneira aqui. Aí você me pergunta, Pedro Kelly, mas e a oração? Ué, a oração continua valendo. Você não escutou o que Jesus de Nazaré falou? Abençoado, quando eu quiser falar com Deus, até o cantor sabe disso, até o poeta sabe disso. Se tranque no seu quartinho, fale baixinho que Deus não é surdo e Deus vai te ouvir. Por que não precisa gritar? Aqui, ó, por causa disso aqui, ó. Colossenses, capítulo 1, verso 27. Diz aqui, ó. Aos quais Deus quis fazer conhecer, a você que Deus quis fazer conhecer, quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, você e eu que não somos judeus, gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Por isso que não precisa gritar, porque Cristo está habitando em você, entendeu? Em espírito. Você e Cristo são a mesma pessoa. Por causa de quê, Pedro Kelly? 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 17. Diz aqui, mas aquele que se une ao Senhor é um mesmo espírito com ele. Havia o pecado, o Cordeiro de Deus veio, tirou o pecado e reconciliou consigo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Quer dizer que depois que Cristo fez essa obra, você em espírito foi reconciliado com Ele. Ele habita em você, você e Cristo são a mesma pessoa. Então, Ele mora em você. Quando você levanta de manhã, graças, meu Deus, por esse dia que eu vou viver, já estou agradecendo antecipadamente, porque eu sei que para mim vai correr tudo bem. Eu sou mais que vencedor, eu estou sempre conduzido em triunfo. Senhor, em Ti eu estou completo, em Ti eu estou perfeito, em Ti eu sou abençoado. Então, Senhor, Tu estás em mim, eu sou o mesmo Espírito contigo,
Tem anjos aqui colocados nesse reino para me ajudar, porque são espíritos ministradores a meu favor. É isso que diz o Evangelho. Nada temerei, porque estou debaixo de uma cobertura poderosa da graça de Deus. Caramba, benção. Essa é uma oração maravilhosa. Verdade? Você não tem que ligar para o pastor para ele orar por você. Cristo está em você. Por que você não fala com Cristo? Aí, como é que fica a oração em graça? Paulo estimula a oração, porque a oração é necessária. Paulo orava. Em muitos momentos você encontra o apóstolo dizendo: quando eu ouvi falar acerca de vocês, eu orei a meu Deus para que Deus abrisse os seus olhos do entendimento, para que vocês conheçam a sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Né? Ele escreveu, acho que foi aos Colossenses, né? Aos Efésios ele disse assim: eu oro a Deus para que Ele ilumine os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam a grandeza, as riquezas do seu Evangelho. Paulo orava, entendeu? Em Filipenses capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo fala assim: não ande ansioso com nada. Isso aqui eu vou ler, que é lindo isso aqui. Paulo estimula a oração. Paulo orava, somente que a oração é algo individual e particular, conforme disse Jesus de Nazaré, entendeu? Filipenses 4, verso 6, olha só que coisa linda que fala aqui sobre a oração. Você deve orar, eu oro. Não estejais ansiosos, inquietos, agoniados por coisa alguma, por nada, abençoado, por nada. Você tem que ter um proceder, isso sim. Agora, andar inquieto, andar ansioso, andar agoniado, estressado, não, isso te mata fisicamente. Tira teu sono, tira tua paz, tira o prazer de você desfrutar do teu dia. O dia passa e você de tão agoniado, inquieto, ansioso com o amanhã, né? O dia passa e você deixa de desfrutar tua família, teus filhos, aquela comida, aquele cafezinho, teu trabalho, aquela ideia boa, tanta coisa linda para você desfrutar. Aí, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Como, Pedro quer? Pela oração e súplicas, com ação de graças. Sabe o que é uma petição com ação de graças? É aquela exposição da necessidade, crendo que já recebeu. Ou seja, aquela exposição da tua necessidade, já com uma palavra por trás de agradecimento, porque já recebeu, embora ainda não tenha se manifestado. Entendeu? O que Jesus falou, você lembra? Você lembra? Tudo aquilo que você pedir com convicção em teu coração, crendo que já recebeu, te virá, te chegará. Então, é isso que Paulo diz aqui, ó. Pela oração e súplicas, pedidos. Senhor, o próprio Jesus falava que antes de você falar, pedir, expor para ele já sabe. Mas o que Deus quer? Que Deus tem essas coisas, né? Aí não me pergunte porque eu não sei explicar isso. Deus quer que você fale. Ele já sabe o que você precisa, tudo isso. Mas Ele quer que você fale, que você diga: eu dependo de ti. Ele se compraz com isso, Ele se alegra com essa forma de submissão do seu filho em relação a Ele, né? Pai, me ajuda aqui, olha só. Eu tenho que fazer determinada coisa. Tem algo aí que depende de mim, e isso aí eu estou fazendo. O Senhor está vendo que o Senhor está em mim, me acompanha em todo canto, sabe o que eu estou fazendo, sabe o meu deitar, o meu levantar, o meu falar, o meu agir, o meu pensar, o meu caminhar. O Senhor sabe, está vendo que eu estou fazendo a minha parte. Agora, vai ter aí alguma coisa? Tem, né? Alguma coisa que eu não posso. Então aí, Senhor, eu preciso do Senhor. Os teus anjos estão cuidando de mim. Então, Senhor, eu declaro que esse anjo tão lindo, tão maravilhoso que o Senhor colocou aqui ao meu lado, hoje, ele abre essa porta para eu entrar.
quando eu chegar lá, eu declaro que vai acontecer ali o que está no teu decreto. E eu sei que o teu decreto é a meu favor, porque o Senhor diz que eu sou mais que vencedor em tudo. Então, na minha vida, nada vai dar errado. Às vezes, você conversando com Deus, isso é uma oração. Às vezes, eu vou, sabe, Pai, para algum lugar, desejando que aconteça alguma determinada coisa que está no meu pensamento, mas eu chego lá, dá tudo ao contrário, Senhor, eu não entendo bem o que aconteceu, mas aí depois passa alguns dias, aí eu vou perceber que foi melhor. Então, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre me conduzindo em triunfo, e embora aconteçam coisas que eu não compreenda, naquele momento, daqui a pouco eu sou consolado, porque eu vejo que foi o melhor resultado. Abençoado. Essa oração é uma oração de Abba, de intimidade, não é uma oração de aleluia, Senhor, enche meu espírito, Senhor, que eu sou um desgraçado aqui e está tudo errado na minha vida, me abençoa, Senhor. Não, que coisa horrorosa são esses grupos que se reúnem para derramamento de unção. Então, vamos continuar, né, quando eu acabei de ler. Aí o verso 7, depois que você ora com ação de graças, aí o verso 7 diz assim: e a paz de Deus, porque a pessoa está agoniada, ansiosa, inquieta, aí ele encontra esse conselho aqui, que eu estou te dando hoje. Olha, faz essa tua necessidade conhecida diante de Deus com toda oração e súplica e ação de graças, tá bom? Ah, tá bom. O que vai acontecer se você fizer isso aí? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, excede, eu não sei explicar. Por quê? Porque excede todo entendimento. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossos sentimentos, carne. Vai tirar a ansiedade em Cristo Jesus, diz aqui, ponto, fecha aspas. Então, quando você tem uma necessidade e faz essa necessidade conhecida diante de Deus, imediatamente a ansiedade, a agonia, isso tudo cessa, porque diz aqui que entra em você uma paz que excede todo o entendimento, e diz que é a paz de Deus que excede todo o entendimento. E o que essa paz causa em você? Te dá sono, você vai dormir tranquilo. Por quê? Porque ela excede todo o entendimento e guarda o teu coração e o teu sentimento. Coração é espiritual, é mente. Sentimento é carnal. Você está nervoso, nervosa, você está com a pressão alta, você está sem sono, você está com o coração aí batendo aceleradamente. Por quê? Porque você não orou. Sacou, abençoado? Uma observação aqui. No princípio do ministério de Paulo, ele até participou dessas coisas. Mas depois não. Depois ele disse assim: quando eu era menino, eu batizei a Gaio e sua família. Você encontra isso na primeira carta aos Coríntios, né, que Paulo batizou Gaio e sua família. Então, abençoados. Aí está o sino. Dedico a você esse tema. Desculpem o barulho que está aqui, estamos aí em reforma. Declaro você reinando em vida, né? Mas atendendo a pedidos, agora fique com essa ministração de prosperidade preparado especificamente para você. Te interessa a prosperidade? Eu acho que sim, porque a prosperidade dos filhos de Deus é a vontade de Deus para você e para mim e para todos nós que estamos nessa terra vestidos por um corpo de carne. Fique aí, a seguir eu volto para encerrar essa transmissão de hoje. Abençoados, não saia daí. Olá, abençoados e abençoadas. Você sabia que a prosperidade não é nada novo e muito menos uma coisa mística? A prosperidade, ela é o resultado de um processo na vida de uma pessoa. E esse processo, ele é composto por basicamente 5 passos. Você quer saber quais são esses 5 passos? Não saia daí que eu vou te explicar a seguir. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Dica de Prosperidade número 31. A prosperidade não se manifesta na vida de ninguém como algo místico, como uma loteria, um sorteio. A prosperidade é resultado de um processo. Eu te disse há pouco que existem 5 passos básicos. Primeiro é ousar, depois acreditar, executar, confiar
e agradecer. São 5 passos que eu costumo, brincando, dizer que são 5 passos quase mágicos. E eu não estou falando somente de dinheiro, de finanças ou de coisas assim, posses materiais. Eu estou falando que esses 5 passos, eles estão presentes na vida de todas as pessoas prósperas que eu conheço. Você conhece alguém que seja próspero? Se você conhece, faça uma análise. Em algum momento essa pessoa ousou, depois ela acreditou, depois ela executou, depois ela confiou e depois ela agradeceu. Se a pessoa deseja um matrimônio, são esses 5 passos que ela vai trilhar. Se ela deseja ter um filho, são esses 5 passos que ela vai trilhar. Se ela deseja aquele emprego, aquela empresa, se ela deseja qualquer coisa que ela deseja em sua vida que tenha como objetivo, para que ela tenha sucesso e essa prosperidade então se manifeste, ela não vai sair desses 5 passos. Primeiro ela ousa, depois ela acredita, depois ela executa, depois ela confia e depois ela agradece. Pedro Kelly, mas explica melhor isso. Bom, primeiro passo, ousar. É sonhar, é dizer, eu posso. Não, peraí, eu estou aqui sonhando com algo que eu preciso realizar para eu poder chegar àquele objetivo que eu tanto desejo na minha vida. Então isso é ousar. Você sonhar, né? É você ousar, é você querer, não é verdade? Depois vem o segundo passo, acreditar. E acreditar é crer que aquilo é possível para você. E se você crê, se você acredita que aquilo é possível para você, você então começa a encontrar ou buscar armas para te ajudar a executar aquilo que você já sonhou e agora que você crê que é possível. Vem o terceiro passo então, que é executar. O que é executar? Colocar em prática. Você já buscou as ferramentas para te ajudarem a chegar naquele objetivo? Então agora você precisa pegar essas ferramentas e utilizá-las com o sentido de fazer você chegar lá. Aí vem o quarto passo. Quando a pessoa chega nesse quarto passo aqui, é um perigo. Por quê? Porque esse quarto passo é confiar. E o que é confiar? Não duvidar. Observar os resultados, analisá-los e não desanimar se em algum momento aquele resultado não foi bem aquilo que você esperava. Isso é confiar. Eu disse que esse passo é perigoso porque nessa parte muita gente desiste. É nesse quarto passo aqui que as pessoas desistem e preferem permanecer com aquele sonho frustrado. Porque ela ousou, ela acreditou, ela buscou as ferramentas para executar, colocou em prática e na hora dos resultados, como não foram muito bem aqueles que ela esperava, na hora de confiar naquilo que ela vem fazendo, ela olhou mais para o resultado, olhou mais para o mar que estava revolto e afundou. Então esse quarto passo é importantíssimo, você ter tenacidade para seguir. Lembre-se que a prosperidade vai se manifestar, mas você por enquanto está num processo. Confiar, não duvidar, não se assustar, nem desistir se houver uma falha naquele momento. Não se assuste com isso. Aquilo ali é só uma falha que está dizendo que tem alguma coisinha que precisa ser ajustada. Então vá lá, volte no processo e execute novamente de uma outra maneira e você vai ver que os resultados serão melhores também. E o último passo, o quinto passo. Esse é um passo que eu diria que também é muito difícil, porque se chama o passo do agradecimento. Você lembra dos leprosos? Lembra, Pedro Kelly? Eram 10, só um voltou, para você ver como é que é. Agradecer é uma das coisas mais difíceis para um filho de Deus fazer. Por quê? Porque no agradecimento é que a pessoa mostra que está valorizando aquilo que lhe foi ensinado, que lhe foi ajudado, que lhe foi ministrado. Entendeu? Então, agradecer, eu vou simplificar aqui, é você semear na vida daquela pessoa que te incentivou, que te animou, que te instruiu. Para os bíblicos, que nós temos muitas pessoas que
preferem os versos bíblicos, Gálatas capítulo 6, verso 6. Qual é a orientação? Você deve compartilhar a tua semente com aquele que te instrui. Se alguém é instruído, compartilhe da tua semente na vida daquele que te instrui. E se este servidor aqui é esta pessoa que está te instruindo, então é aqui que você está convidado, que você está convidada a semear. Portanto, nesse momento, aparece aqui embaixo o nosso código PIX, para que você então cumpra o que está escrito em Gálatas capítulo 6, verso 6. Se é que esta palavra que eu estou te ensinando está fazendo bem para você, então você está chamado a semear aqui. Entendeu? E por isso eu te declaro prosperado em tudo, eu te declaro em triunfo, lembre-se, eu te declaro completo, perfeita, mais que vencedora em Cristo Jesus. E digo para você aquilo que o meu antecessor falava. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as tuas necessidades em glória por Cristo Jesus. Abençoados. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Agradeço desde já a tua semeadura generosa, declaro você colhendo abundantemente, declaro você mais que vencedor, declaro o anjo que te ajuda abrindo aquela porta que você precisa, declaro você curado, declaro toda a manifestação de toda a provisão de Deus a teu favor, né? E essa é a ministração de prosperidade separada para hoje. Bem abençoado e abençoadas, esse foi o nosso tema, a oração na época da graça. Espero que você esteja alimentado com teu entendimento sóbrio, pleno. Te declaro reinando em vida com toda a revelação do Evangelho, de fé em fé, de entendimento e entendimento, para que você possa viver dias melhores. A palavra que nós pregamos, ela agrega na sua vida valores espirituais, valores emocionais e valores materiais. Tá bom? Não se esqueça, se você quiser uma ministração nossa aí onde você está, basta fazer contato comigo por esse WhatsApp que está aqui na tela, 21 99 104 8388. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Tchau, abençoados. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.